Brito. Tudo bom, meu querido? Bom dia. Como é que você está? Eu faço aqui uma homenagem ao Amador Aguiar, porque né, o Nubank pré-histórico era o Bradesco, era um banco que era só forte no varejo, né, mas que tinha no mercado financeiro uma presença muito fraca e depois se tornou esse gigante que todos nós sabemos que é. Essa ascensão do Nubank aí, no período de 5, 6 anos, né, basicamente a pretexto de que é um banco com recursos digitais, para mim é uma justificativa muito fraca para essa instituição ter galgado o posto de maior banco brasileiro, superando o Itaú e seus bilhões e trilhões de ativos, né? Mas vamos aceitar o que é dito. De qualquer maneira, né, é banqueiro sendo banqueiro, reacionário, extremista, direitista e financiador de movimentos políticos que correspondem aos seus interesses. Não tem novidade, né? Isso aí eles estão ligados, estão intrinsecamente ligados. Golpista, bolsonarista e banqueiro. Os antigos disso estão imbricados. Imbricados, que bonito. Essa é bonita. Tá aí o Fernando Brito. Eu não saudei vocês aqui, o público todo que chega para nos acompanhar aqui. Por favor, dê o like, se inscreva, dê o like na nossa transmissão, se inscreva no canal. Estamos ao vivo também pela TV Quirimurê em Salvador, Bahia, e pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Sintonizem aí, vocês que estão no Rio de Janeiro, junto com o meu querido Fernando Brito. Podem assistir pela TV a cabo o nosso programa, o 11 News. Fernando Brito, vamos ver aqui o primeiro tema que a gente pode falar. Depois a gente volta a falar da Nubank, mas vamos falar da decisão dos juros, né? O PT chamou de sabotagem, né? Como é que você vê todo o imbróglio, toda a engenharia, né, inclusive noticiosa, em torno da decisão do Copom da Selic? Fernando Brito. Olha, você gosta que eu conte causos do tempo do Brizola aqui no programa, né? E eu vou contar um, né, que é essa adoração pelo mercado que o Brasil desenvolveu. O Brizola, naquela maneira toda sua de pronunciar as coisas, chamava isso de síndrome de Estocolmo. Estocolmo é Estocolmo. Né? Ele falava Estocolmo ou falava Estocolmo? Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Sim, era um jeito peculiar dele de falar. E isso é uma história, né, de uma sequestrada que se apaixonou pelos sequestradores e passou a fazer parte do próprio grupo criminoso que a havia sequestrado. O Brasil é assim. O Brasil está sequestrado pelo mercado, mas está apaixonado por ele, né? Acha que é a melhor coisa do mundo, embora ele mantenha o Brasil num cativeiro, embora ele mantenha o Brasil num atraso, embora ele mantenha o Brasil vitimizado por uma política de juros, né, que impede o crescimento econômico. E isso não é raro. Ontem, Conde, eu fui ao supermercado, né, e aí eu estava ali me lamentando diante da prateleira do arroz ao ver esse ex-pobre cereal custando R$ 9,00 o quilo. Né? E, como eu sempre faço, puxei conversa com o senhorzinho, que é mais ou menos da minha geração, aquele típico classe média, e ele dizendo que a culpa do preço do arroz estar assim era de quem? Adivinha? Do Lula, né? Por causa do leilão que o governo tentou fazer para a compra de quantidade de cereal para impedir o movimento especulativo do mercado que se originou na enchente do Rio Grande do Sul. E ele dizia, brincando lá, que tem uma marca de arroz, que até pertencia ao antigo grupo Sendas, hoje não sei mais a quem pertence, que era o tio João, ele dizendo que tinha mandado, replicado pelo Instagram, né? Veja, os tiozinhos de Instagram são terríveis, tinha uma embalagem desse arroz tio João, onde se substituía o simpático tiozinho da embalagem lá por uma imagem do Lula, e se chamava o arroz, em vez de tio João, de tio ladrão, porque a culpa do aumento do preço era do Lula. Então, nós somos mestres nessa atividade de idolatrar quem nos aprisiona. Né? Nós estamos pagando a segunda, né, e olhe lá, talvez a primeira, taxa de juros reais do mundo. Quem fixa o preço dessa taxa de juros, que é o preço que eles cobram pelo dinheiro para emprestar ao governo ou aos particulares,
É o sistema financeiro. E é o sistema financeiro que define, né, a chamada repercussão que isso vai ter nas finanças. É claro que é do interesse do sistema financeiro manter os juros altos. É difícil, até mesmo num governo progressista, em situações positivas. Quem é mais velho se lembra das brigas que o Lula teve com o Meirelles, na época da Marolinha, né, para baixar os juros da economia brasileira, né, e permitir que o Brasil não afundasse naquela crise do subprime de 2008. Eu não me lembro dessa briga. Ele brigou com o Meirelles, né? Brigou porque ele disse publicamente num evento, né, que não entendia que coisa era essa do tal spread, né, que impedia o Brasil de rebaixar os juros, havendo um movimento de baixa de juros no mundo inteiro. Está acontecendo a mesma coisa. E essa mistificação em torno da independência do Banco Central, que parece que o Banco Central era, antes, um simples escritório político do governo. Nunca foi. Não foi nos governos da ditadura, não foi no governo Lula. Muito mais foi no governo do Fernando Henrique, e pior ainda. Está sendo agora um instrumento de pequena política. O presidente do Banco Central dá a impressão de ser o Arthur Lira. Então, esse tipo de coisa não existe, Conde. Não existe. Mas acontece que a imprensa aprovação domina essa dimensão. O argumento agora é o seguinte: ora, o Galípolo, Gabriel Galípolo, que é um dos indicados pelo Lula já nessa gestão, e os demais diretores indicados pelo Lula votaram a favor da manutenção das taxas de juros. Mas é claro que votaram. Eles têm uma faca no pescoço. Se eles forçam a barra e dão uma divisão dividida de 5-4 a favor da manutenção da taxa de juros, os juros iam subir da mesma maneira, ou talvez pior. A tensão ia ser tão grande. Sim, porque ia ser dito para a sociedade, né, que aquela votação do Banco Central tinha tido a influência política do Lula, que o Lula, atrás de popularidade, estava brincando com a inflação e entregando mais ainda para o governo Lula a culpa, entre aspas, de uma inflação que se dá basicamente no setor que mais atinge a população, que é o setor de alimentos. Praticamente essa. Agora, o que você achou de toda a novela no entorno dessa nova decisão do Copom, em que nós tivemos o Campos Neto se encontrando com o Tarcísio de Freitas, ganhando o prêmio da Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo declarações político-partidárias, a ponto de o PT ontem ter entrado com um recurso na justiça para que o Campos Neto não pudesse mais dar declaração político-partidária, o que eu acho um erro assim primário. De qualquer maneira, queria que você comentasse um pouco esse conjunto de fatores aí. O Nassif escreveu um artigo fantástico sobre isso, está tudo interligado, né? Enfim, preço, o Campos Neto, a entrevista do Lula para a CBN, né? Foi todo um conjunto que se precipitou rapidamente sobre o país. O que você pode dizer? Existe, Conde, superado o pudor inicial, né, que o governo teve como handicap no primeiro ano de governo, que foi o 8 de janeiro, né, que deixou a direita envergonhada. Superado isso, a direita toda está botando suas mangas de fora e revelando que há, de novo, um complô antigoverno para deslegitimar o voto popular. Não é diferente do que aconteceu no início do governo Lula, não é diferente do que aconteceu no governo Dilma, não é diferente do que está acontecendo agora. É claro que isso está sendo orquestrado, é claro que isso está sendo associado no pensamento único que a direita quer impor ao país. Tudo. Você listou aí as coisas que o Nassif juntou, talvez ele não tenha tido tempo de juntar, eu não li o artigo, mas talvez não tenha tido tempo de juntar essa história do Nubank com que você abriu o programa. Todos eles. Quem poderia defender a imitação
no Brasil do que está acontecendo no mundo financeiro mundial, que é um processo de baixa de juros, né, é o setor industrial. Mas o setor industrial brasileiro está todo entregue. O setor industrial está sabotando o governo, está querendo desoneração até morrer. Aproveitar esse quadro para conseguir condições fiscais melhores nesse momento de aprovação da reforma tributária. Então, Conde, o nome da crise é dinheiro. O nome da crise é dinheiro. A elite brasileira, o sistema econômico brasileiro, não aceita a ideia de ganhar muito vendendo muito. Ele prefere ganhar muito vendendo pouco. Prefere extorquir nos juros, extorquir nos preços, extorquir na manutenção da população na miséria, do que ampliar o mercado de consumo e entender que esse Brasil de 200 milhões de habitantes, né, se tiver mais do que 30% ou 35% da população, como tem hoje, incluído no mercado, já tá pode ser uma potência muito maior. Né? Nós somos um mercado consumidor tão importante quanto os grandes países da Europa, mesmo só com 30% da população consumindo naqueles padrões. Eu não sei se a França tem, né, 35 milhões de consumidores como o Brasil. Agora, deixa eu conectar tudo isso que você falou à declaração do Lula, a impressão do Lula, né? A Simone Tebet participou de uma reunião com o Lula anteontem e disse que ele saiu mal impressionado, né, chocado, perplexo com o nível de desonerações que tem no Brasil, subsídios que tem no Brasil. O que o Fernando Brito diz sobre isso? Demorou, né? Não, mas choca ele ficar chocado agora, né? Porque demorou e é uma questão que tem que ser respondida com muita inteligência, porque nós não podemos jogar fora a criança junto com a água do banho. Né? A subvenção pelo Estado dos setores econômicos, ela não é em si ruim. Ela sempre foi, inclusive no Brasil, a chave do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. A recém-falecida economista Maria da Conceição escreveu um dos livros que o título falava da substituição de importações. A substituição de importações foi, no Brasil, o principal instrumento do nosso desenvolvimento industrial, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, onde os mercados externos perderam a capacidade de suprir as necessidades brasileiras e foi necessário ao país criar, em geral através do Estado, os mecanismos de produção dos insumos que eram necessários à sua atividade econômica e até ao seu consumo. Né? Então, não quer dizer limitar os subsídios a mesma coisa, né, de que todos devam ser jogados na arena para competir em igualdade de condições. Não. A indústria e o capital brasileiro precisam de proteção, precisam da defesa, como todos os países do mundo utilizaram as tarifas, né, como ferramentas de proteção da sua própria atividade econômica. Utilizaram e continuam utilizando. Veja só o que é esse impasse do Mercosul, senão a defesa dos agricultores da Europa, que não têm condições de competir com os produtos agrícolas vindos dos países emergentes se o Estado não der a eles a proteção tarifária. Você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não, eu ia comentar o seguinte, o pessoal está comentando aqui no bate-papo. Primeiro, deixa eu pegar esse comentário aqui. Vamos pegar alguns comentários do nosso público aqui. Estou totalmente ligado. Eu vou trazer uma questão relacionada com o que você estava falando. Márcio Silva dizendo, pelo menos 5 pessoas da minha família cancelaram conta e cartão da Nubank ontem. Eu vi um movimento realmente de desembarque da Nubank muito grande, recebi mensagens e tudo mais. O Júlio César Beraldi está dizendo aqui. Obrigado, Márcio Silva. Tinha que ter um avatar da Maria da Conceição Tavares para o Lula nomear como presidente do Banco Central. Não, a Maria da Conceição Tavares, presidente do Banco Central, seria uma hecatombe no mundo todo. O que você acha que daria a Maria da Conceição no Banco Central? Ela se converteria ou ela se insurgiria? Eu acho que a sua observação só confirma aquilo que eu falei.
nós somos apaixonados pelo sequestrador. A tranquilidade do mercado é o nosso paraíso. Você sabe qual é, que é a explicação? Não, assim, com toda humildade. É que o tecido da opinião pública no Brasil, ele é costurado pelas elites, né? A gente precisa primeiro se desgarrar dessa submissão para depois se desgarrar da submissão ao mercado, você não acha? Eu acho que tem uma inversão. A autoridade política mais importante do país é o presidente do Banco Central, mas ela não tem a legitimidade do voto. É política. É o presidente da República. Não, é o presidente do Banco Central. Ah, não, para essa turma. Para essa não, turma. para essa turma, não, para o país. Para o país. É. Quem decide, Conde, se o Brasil vai crescer ou não, é o presidente do Banco Central. O presidente é a sua diretoria, claro. E ele não tem a legitimidade do voto. Imagine, por exemplo, que um presidente do Banco Central entenda que nós precisamos pagar alguma coisa perto da inflação em matéria de juros. Quer dizer, você aplicar o dinheiro, né, significaria você, mais ou menos, repor a inflação. E olha que isso, nos países europeus, nos próprios Estados Unidos, diversas vezes já aconteceu, até com muito mais gravidade, onde a taxa de juros pública sempre foi menor, ou sempre foi, muitas vezes foi menor do que a taxa da inflação. Imagina agora se o Banco Central reduzisse para 4%, que é a taxa de inflação que o Brasil tem em 12 meses, para a taxa de juros oficiais, a taxa Selic. O governo perderia, no mesmo momento, a capacidade de se refinanciar. Tanto que o Campos Neto ganhou um prêmio de melhor presidente do Banco Central do mundo. Recentemente, você deve ter visto isso aí. Uma piada, mas é a realidade. Os bancos centrais de todos os países, você está me chamando a atenção para isso, né? Eles formam um universo paralelo que comanda as economias e, consequentemente, os países do mundo todo. E os presidentes são só fantoches, né? Eles ficam ali, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Não são fantoches, mas são apenas coadjuvantes. Coadjuvantes. Conde, o que se exige do presidente do Banco Central? Que ele seja hábil em políticas e teorias econômicas ou que ele seja do agrado do mercado? Claro que a segunda questão é mais importante. Né? Você sabe que tinha uma famosa piada no passado, em que o tonto, que era aquele índiozinho que fazia companhia ao Zorro, vinha cavalgando com ele, e chegando no alto de uma colina, de repente o Zorro se vira e diz: tonto, veja, 500 Siú à nossa frente. E o tonto: tonto, veja, 1000 Comanches à nossa esquerda. E o tonto: tonto, olha só, à nossa direita, 2000 moicanos. E o tonto: tonto, os pés pretos são mais de 1000 atrás de nós. Tonto, nós estamos perdidos. A palavra não era essa. Nós estamos perdidos. E o tonto falou: nós quem, cara pálida? Essa é muito boa. Nós quem? Pois é. Então, nós quem, cara pálida, estamos insatisfeitos com uma política de juros que vise diminuir a taxa de juros para o crescimento do país? Nós quem, cara pálida, estamos insatisfeitos com uma taxa de juros que paga a maior remuneração pelo dinheiro do planeta? Então vamos lá, deixa eu fazer a pergunta aqui de 1 milhão de yuans para você. Você acha que o presidente Lula deveria exonerar? Porque ele tem o direito de pedir a exoneração. Não, ele não tem. Não, ele tem o direito. Porque Peraí, deixa eu te explicar. Ele tem o direito de revogar, de pedir ao Congresso que revogue. Pedir ao Congresso que revogue. Então, mas peraí, deixa eu te explicar. Ele não cumpriu por 2 anos consecutivos a meta da inflação. E daí? Então, isso está na lei que trata ali da independência do Banco Central. Está dito que se o presidente do Banco Central não cumprir a meta, ele pode ser pedido do seu cargo. Mas me desculpe, Conde, a lei que vige nisso aí é, como diria o John Wayne, a lei do Oeste. Quem tem as armas é que manda. É impensável. Um presidente da República não pode fazer isso. Tá, eu vou falar uma palavrinha aqui que as pessoas esquecem, que está à mão, na prateleira e pode ser utilizada a qualquer momento.
impeachment. Claro. O presidente da República, se fizer isso, vai ser empichado em 15 dias. Isso aí é chutar a santa. É Então, chutar a santa. O entender. mercado financeiro é o grande altar onde esse país é imolado todos os dias. Imolado, E aí, para quem não aquela sabe, pergunta, então, incendiado. parafraseando Lenin, o que fazer, meu querido Fernando Brito? O que nós fazemos sempre. Viver. Só. Caminhar nos limites que a realidade nos permite. Eu acho até que já citei aqui o Graciliano Ramos. Citei no programa passado. Né? Nos estreitos limites em que nos coagem a gramática e a lei, ainda podemos nos mover. O Lula vai fazer isso. Vai fazer isso. Então, nós temos que perder o nosso catastrofismo. Nós vamos ganhar ou perder, como sempre foi na nossa história. Nós não podemos aceitar que, em nome, né, da onda que se levanta no país, de caos, de tragédia, de desastre econômico, a gente ceda. Até porque a população continua mantendo algum nível de firmeza nessa compreensão. Tanto que é a pesquisa da Datafolha, né? Que você ia falar. A Folha mostrou, entendeu? O Lula tem aprovação de 37%, 36%, 37%, e reprovação de 31%. É assim. A sociedade está dividida, sabe? Nós não podemos ficar nos agarrando a um discurso otimista, vamos superar a polarização, vamos abandonar o conflito, porque o conflito não quer nos abandonar. A extrema-direita não quer abrir mão das suas posições, mesmo naqueles níveis mínimos. Tanto é assim, e olha como as coisas se ligam, né? Tanto é assim que resolveu avançar com essa monstruosidade do PL do estuprador. Sim, está ligado a tudo isso, né? Quando é que ela fez isso? Quando é que foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto prevendo que a menina ou a mulher violentada, né, seja exposta a uma pena maior do que aquele que praticou o ato de violência? Quando? Nunca. Mas agora veio à tona. Por que isso não foi feito no governo Bolsonaro? Não teria oposição do presidente da República. Não teria oposição do partido no governo. Seria mais fácil, inclusive, de aprovar. Mas não foi feito. É feito como provocação. É feito como maneira de manter o clima de terror e intimidação que nós estamos vivendo. E acharmos que só devemos dedicar as nossas forças a enfrentar e resistir à direita, quando o que nós temos que fazer, desculpe, era implementar um projeto de desenvolvimento nacional. Eu peguei a sua tosse, você percebeu? Eu comecei a tossir também com a sua tosse. A internet já usa bem o termo, é viral. Tem essa coisa, viralizou. Viralizou. Meu querido, parece uma coisa até de empatia, né? Eu comecei a tossir também do nada aqui também. Ô Brito, socorro, Brito. Então vamos falar um pouco. Por que socorro? Não, socorro, pelo amor de Deus, me acudam aqui. O Alexandre de Moraes, vamos falar um pouquinho então da descensura. Da descensura, né? Eu achei constrangedor tudo, assim, o cara censurou o Alexandre de Moraes, o conteúdo... Não, vamos começar do fato, né? O fato já é constrangedor. O fato já é de conhecimento público há muito tempo. Mas é constrangedor, não deixa de ser constrangedor. Mas é constrangedor. O presidente da Câmara... História, já que você... Fala pra gente aí sobre essa história. É o que nós podemos esperar. Quando é que isso nas elites coronelistas... Né? Quando é que isso deixou de existir? Quando é que o coronel deixou de bater na mulher? Quando é que ele deixou de chantagear a mulher? Deixa eu só explicar, contextualizar aqui. O Fernando Brito está falando do episódio do Arthur Lira com a sua ex-esposa, em que ela alega que foi agredida, violentada por ele e tudo mais, e isso foi lá tantos anos atrás, acho que 10 anos atrás, um pouco mais, 20 anos atrás,
e voltou à tona, né, como digamos, um relato sobre a biografia manchada do Arthur Lira. O Arthur Lira, a defesa do Arthur Lira entrou com um pedido para tirar essas matérias do ar, que a Folha de São Paulo republicou. O Alexandre de Moraes atendeu anteontem, e ontem ele se arrependeu e liberou de novo o conteúdo. Foi terrível para ele. Desculpa, pode completar. Não foi terrível. Foi igualzinho à urgência do PL do estuprador. Foi ele que fez. Se ele não tivesse pedido a censura do material, e um material publicado na Folha de São Paulo, não é publicado na sua live ou no meu blog, né, porque a gente apanha da justiça de todas as maneiras, mas a Folha de São Paulo, se ele não tivesse pedido a censura desse material, o caso tinha tido 10% da repercussão que está tendo. Mas ele pediu. E, ao fazer isso, conseguiu trazer para o primeiro plano da discussão política nacional um caso que, de outra maneira, ficaria, como eu disse, né, circunscrito à repetição dos casos de violência de coronéis da política nordestina ou de outras regiões, né, contra as mulheres. Ele levantou a bola. Conseguiu uma decisão do Alexandre de Moraes meio na base da cortesia, o presidente da Câmara pediu, vamos daqui dar liminarmente a atenção ao pedido dele, mas diante dos fatos, o Alexandre de Moraes disse, não há o que manter censurado aqui. Então, não há nada de estranho na atitude do Alexandre de Moraes. Né? Ele concordou. O estranho ele dar uma decisão num dia e voltar atrás no outro dia. Isso aí... Quanto tempo ele levou para dar essa decisão, Conde? Sei lá, meia hora. Pois é isso que eu estou dizendo, entendeu? É um pedido do presidente da Câmara. Meu querido Fernando Brito, deixa eu pedir para o Claudinho Silva, que está aqui, abrir a câmera. Cláudio, para já você entrar aqui conosco na tela, é o meu próximo convidado, Cláudio Silva, que é o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. Uma figura, enfim, muito respeitada, muito querida. E daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente. Eu vou falar para você, fuma mais, viu, Fernando Brito? Com essa tosse aí que você tá aí, continua. Ele estava fumando aqui antes de começar o programa. Eu denuncio mesmo, viu? Mas a julgar pela Maria da Conceição Tavares... No meu tempo, se chamava dedo duro. Dedo duro, alcaguete. Alcaguete, que na linguagem dos garotos de subúrbio era caguete. Caguete, caguetou. E a regrazinha básica era caguete merece cacete. Mas você falou, não vem com essa para cima de mim, não. Você falou que diminuiu, né? Porque o ouvidor da polícia está aí me ouvindo. O ouvidor da polícia está aqui, eu já denuncio você para ele.